Fala aí galera, eu sou o T e fique feliz porque o jogo está cada vez mais barato. Ai, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre isso. A questão do preço do jogo. Eu estava andando aqui aleatoriamente nos caminhos virtuais da chamada web e eu me deparei aleatoriamente com um dos vídeos do nosso amigo e querido BotaTCG, e lá ele tinha feito um vídeo respondendo algumas perguntas e dentre elas veio a afirmação de que o jogo está ficando mais barato. O jogo está mais barato no final das contas, e no vídeo dele tem argumentações para com isso, né? E aí, automaticamente, quando você ouve isso, você simplesmente começa a amolar os seus forcados, você acende aquela tocha que você não acendia há muito tempo e você tá desesperado e tentando encontrar o endereço do bot para poder tirar ele de dentro e linchar o filho da puta. Mas você pensa isso até você entender que ele tá certo. Então, estranho, né? Estranho. Mais uma vez o T foi comprado por alguma loja pra poder falar que o jogo tá certo. Eu tô vendo aqui o preço das cartas, como é que você tem a cara de pau de dizer que o jogo tá mais barato? Então, eu quero debater um pouquinho sobre isso porque é uma questão um pouco mais complexa. Não é necessariamente que o jogo está mais barato como um todo, mas tem alguns fatores que eu quero debater com vocês sobre isso, certo? É óbvio que é sempre importante pontuar que dizer essa afirmação de que o jogo está mais barato não quer dizer que ele está barato, não quer dizer que ele está bom. Na verdade, eu odeio a forma com que tá, mas eu quero dar pra você uma perspectiva do ponto de vista de um maluco que é povo como você. Meu irmão, eu não jogo os torneios, eu não vou viajar pra jogar os torneios, eu não tenho nem local aqui, eu tenho os meus decks só porque eu sou teimoso, porque eu quero ter alguns decks em mãos, tá? Mas eu não vou gastar mundaral de dinheiro pra poder ter um deck. Então, creio que eu consigo falar com você, que tá na mesma perspectiva que eu, que não tá viajando pra jogar torneios, não é um jogador do topo do competitivo, mas mesmo assim, você gosta de Yu-Gi-Oh! E você quer ter suas cartas, tá? Então, eu quero comentar um pouquinho sobre isso com você, vamos lá, porque o assunto é esse! Let's fucking go! Muito bem, então, vamos colocar em perspectiva aqui, né? A gente sabe que há um tempo atrás, por exemplo, muitas coisas que são ditas hoje em relação ao formato, ao competitivo, a gente reclama que tem muitos decks, pelo menos quem olha o jogo de um âmbito mais competitivo, né? Sempre tem essa reclamação. O formato muito diverso, é ruim pro jogo no geral, e que já tem vídeos meus falando sobre isso, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. Competitivamente falando, isso é irrefutável, tá? Irrefutável. Não adianta, não tem o que você diga a ponto de dizer que mais decks no meta deixa um formato melhor, deixa o formato mais skillful de alguma forma. Isso não é verdade de ponto de vista nenhum do âmbito competitivo, tá? Então, de um tempo pra cá, essa questão de diversidade em decks relevantes e úteis e muito bons no meta vem crescendo absurdamente. Pelo que eu observei, isso veio acontecendo da pandemia pra cá. Claramente uma estratégia dentro da Konami mudou. De alguma forma, alguma questão de estratégia mudou. Em como eles levam a banlist, como eles levam os decks e a existência deles no TCG pelo menos. A partir daquele ponto, comecei a observar que pra Konami, quanto mais decks, melhor. Quanto mais decks fortes, melhor. O Power Creep, ele vem, e eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre Power Level, que você pode me acompanhar falando aqui em cima. E já tem um vídeo aí falando sobre Power Creep, que nada mais é do que uma estratégia para poder vender melhor, né? A ponto de que, quando eu lanço um produto novo que é muito forte, você não tem incentivo competitivo de continuar com o que você tem. Você vai querer comprar essas coisas novas, né? Então a ideia é essa. No passado, quando esse tipo de coisa acontecia, competitivamente falando, você meio que era obrigado, porque a distância para quem tava lá em cima era grande em relação a quem tava mais embaixo. Eventualmente um Power Creep desse acontece, como por exemplo aconteceu com o Tiara Laments, aconteceu o Tier 0 no TCG. Então, acontece, cara, essa questão de Power Creep rola bastante. Mas um dos motivos que levam o Power Creep pra cima é como é que eu consigo dizer isso? Simplesmente a falta de hits que a Konami dá, né? A falta de atenção que a Konami dá em hits de decks dentro da banlist, certo? Porque a partir do momento em que você tem decks bons ali no formato, vem uma banlist, essa banlist não mexe nesses decks bons porque ela prefere lançar um produto que tenha decks um pouquinho mais fortes que os anteriores, você acumula.
né? Você acumula ali uma quantidade de decks fortes. E aí isso vai se estendendo e se estendendo. Ela faz hits pequenos, pontuais, a ponto de tirar, quem sabe, só o grande boss que era um problema. Tira uma coisinha aqui e ali, mas aquele deck continua existindo. Posteriormente, o meta gira e aquilo volta a ser competitivo. Aquilo volta pro meta, tá ligado? Então, esse tipo de coisa foi adotado por quê? Porque do meu ponto de vista, e na verdade é uma análise muito óbvia, a Konami vem querendo que cada vez mais tenha mais opções de decks pra você escolher. Por mais que tenha um deck novo que ela tá lançando e tal, pra ela tá sendo mais interessante, talvez baseado em alguma análise de mercado, em que tenha mais decks, mais opções de decks fortes pra você poder jogar. Porque a distância de um deck Tier 1, que tá lá no topo do competitivo ganhando vários torneios, não é tão grande e você pode perder e perder de verdade pra algum outro deck dentre 20, 25, 30 decks. Tem essa quantidade de decks muito bons com forças muito próximas. A questão é que por conjecturas do formato acaba se convencionando que uma estratégia é melhor do que a outra e de fato faz mais sentido porque ela é mais consistente, mais confiável a longo prazo para se jogar em muitos rounds. Mas se você pega pra jogar com o Unchained, que é o Tier 1, e bota pra jogar uma partida 1 a 1 com um jogador bom usando um deck Rogue, mano, você tem 100% de chance de ganhar. Tem uma tier list que o Joshua fez, deixa eu até procurar aqui, ó, a tier list do Joshua Schmidt. Ele fez uma tier list, cara, e simplesmente nessa tier list você tem um montão de decks, uma caralhada de decks. Deixa eu ver se eu consigo achar essa tier list dele aqui. E cara, é impressionante, você tem ali 4 decks no Tier 1, 7 decks no... 7 decks no Tier 1,5 com potencial, e aí você tem ali mais 10 decks no Tier 2, tá ligado? Que porra é essa? Eu vou trocar aqui a tela pra vocês verem. Tá aqui o exemplo, ó, desse vídeo que eu tô citando, né? Deixa eu até colocar nessa outra tela. Porra, era pra eu ter feito isso antes, mas eu lembrei de fazer isso agora. Então, crescendo aqui essa telinha pra vocês poderem ver melhor. Aqui tá um exemplo, cara. Com um Unchained, um Pearly e um... como é que é o nome desse deck? Rescue, por exemplo, no Tier 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decks com Tier 1,5. E Tier 2 você tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem, você tem essa quantidade aqui, né? Todos esses decks aqui, você consegue topar tranquilamente. Esse deck de baixo aqui também rola topar um torneio ou outro. Na verdade, os primeiros aqui, né? Daqui pra baixo é um pouco mais difícil ver Hero, por exemplo, Elvish, Altergeist, porque tem opções de decks melhores, com a mesma jogabilidade. Mas é plausível que você tope com qualquer um desses, tá? O nível de forças é relativamente próximo. O Labyrinth para um Eldritch, por exemplo, fazem coisas parecidas. O Labyrinth é bem mais dinâmico e mais interessante pro formato, mas se não existisse, mas o Eldritch é uma possibilidade também. É só um exemplo, tá? E por que isso acontece? Porque pra Konami é mais interessante que você tenha muitas opções de decks que você pode ter e que eles tenham forças próximas entre eles, tá? Parece que foi convencionado isso. Outra coisa também que corrobora um pouco com isso é que a Konami não vem mexendo em Floodgates, na verdade até tirou o Skill Drain do jogo, e cartas que deixam o jogo mais desequilibrado, como de barra e afins, não são mexidos mesmo sendo óbvio que precisava. Por quê? Entra na mesma questão desses múltiplos decks com forças próximas e a Konami não mexer neles, porque isso aumenta muito a chance de um jogador mais iniciante ganhar de um jogador que joga constantemente vários torneios. Tá? Aumenta muito a chance disso acontecer. Quando você tem decks com com um nível de força próximo, você pega um Mathmech, você pode ganhar tranquilamente de um Enchanted de hoje em dia. Pode. Se você for um jogador, mesmo que você não seja um jogador muito bom, se você abre ali com um círculo lá na mão, já tem uma chance altíssima disso acontecer, tá? Por exemplo, se você flipa um de barra contra algum deck desse do meta, também aumenta a chance disso acontecer. Então isso ajuda você, jogador mais iniciante, a ganhar partidas, porque sim, entenda, você não tá jogando o Yu-Gi-Oh! Melhor do que o cara. Você comprou as cartas que fazem você ganhar o jogo. E a quantidade de decks e de cartas que ajudam a fazer isso é muito grande hoje em dia, tá? Isso tudo que eu tô dizendo é só pra te mostrar que nunca antes no jogo você teve tanta chance de poder topar e bem em algum torneio como hoje, com decks diferentes. Tem uma gama gigantesca de decks, gigantesca. Nessa tier list aqui, por exemplo, você pode tranquilamente pegar um Sword Soul que tá como tier 3/Rogue aqui, e você pode jogar e topar um torneio, topar um regional. E muito bem, porque o deck é muito bom. Você pode fazer a mesma coisa com um Vanquish da vida. Dá pra fazer de boa, isso com decks com preço mais baixo. Até um Tri-Brigade, um Bird Up, rola de você fazer isso, tá ligado? E a quantidade de decks com possibilidade de se fazer isso é muito grande, como nunca antes foi. E por que isso é relevante para essa discussão aqui que eu tô tentando trazer para você? Porque se tem essa quantidade tão grande de decks, tem decks que fazem coisa parecida e tal, tem deck que é mais caro, tem deck mais barato, mas a quantidade de decks que te dá a possibilidade de ir bem faz com que o jogo acabe ficando mais barato. Então se com R$300 você monta um deck, você monta um Sword Soul, eu não sei se você monta mais um Sword Soul com R$300, mas eu montei o meu assim que teve o suporte lá naquela coleção de reprint ano passado. Se eu não me engano foi R$200 que eu paguei para ter o meu Core Set de Sword Soul.
Soul, sem Tenyi. Mas de Sword Soul eu tinha, por exemplo. Não tinha Barone, claro, mas tinha meus core set de Sword Soul. Por exemplo, é uma possibilidade. Se eu pagasse mais uns 100 reais ali, eu teria meus Tenyi. 300 reais eu teria o meu deck de Sword Soul, na época, é claro. Mas é um exemplo, é um deck que eu posso ter, é bem sólido. Claro que eu vou ter que ter as staples e tal, mas como o deck, como a estratégia, nunca antes foi tão barato de você conseguir, devido simplesmente à quantidade absurda que tem. Um Salamangreat foi colocado aí como deck de potencial tier 1,5, por exemplo, na tier list que o Joshua fez. Então, a possibilidade de decks que você pode usar, devido à quantidade que eles têm e proximidade de força, faz com que seja ok de você jogar o jogo, tá ligado? Porque você consegue topar com muitas coisas diferentes, tá? Então eu só queria deixar esse ponto inicial. Esse é o ponto a favor. Agora eu vou pro ponto contra, e esse ponto contra é o que revolta. Isso que eu tô dizendo aqui, eu acho que nem tem discussão, eu acho que não tem nem como você discordar dessa parte inicial. Nós vamos pra parte secundária, que é o que gera mais polêmica. Bom, aqui no grupo da Nexus, esse meninão aqui, ó, Vitor Martins, ele fez um plugin que você pode colocar no teu Google Chrome, e esse plugin dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Ele vai te mostrar o preço aqui, a cotação do TCG Player, por exemplo, que é a conversão em dólar. Ele fixou o valor aqui em dólar para R$5, hoje em dia o dólar tá até um pouquinho mais baixo do que isso, e aí então se você pesquisa uma carta, ele converte aqui para você e te diz qual é a cotação dessa carta pesquisando na TCG Player, por exemplo, né, vendo a média. Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, eu instalei esse plugin pra dar uma olhada, né? Se eu pego, por exemplo, uma Guardian Chimera, eu pesquisei dentro da Liga Yu-Gi-Oh! O reprint de Maze of Memories, e a carta tá com o average aqui, né, de 179, né? O preço mais baixo, que tá aqui embaixo, por exemplo. Se a gente faz a conversão nesse plugin, por exemplo, ele tá me dando R$138, que é o valor que tá lá na TCG Player, vezes 5, que é esse valor de 27,67 dólares. E por que eu tô mostrando isso? Aí a gente entra no fator que é a parte que realmente dá um pega pra capar aqui na gente, né? Essa é a parte que é inegável de se falar da amiga Liga Yu-Gi-Oh! Né? É inegável, cara, acho eu, tá? Acho eu que é um pouco inegável de que o mercado tá muito fudido. O nosso mercado interno aqui de cartas, de compra de cartas, tá bem fudido, velho. E um dos principais motivos, não vou dizer que é a única coisa, que a Liga Yu-Gi-Oh! É vilão ou algo do tipo, longe disso, tá? O problema não é a Liga Yu-Gi-Oh! Em si. Mas é inegável que o fato dela existir causou ali o nosso mercado interno paralelo, ele simplesmente ficou maluco. O que eu quero dizer com isso? Antes, e aí é claro, isso é só a questão da ponta final, o consumidor da ponta final. Tá? Você pode vir com 1 milhão de explicações, mas a ponta final fica revoltada com isso, tá? Simplesmente isso. Pode ter argumentações, que sinceramente eu não consigo ver muito, mas pode ter, mas a ponta final não se importa com isso. Foda-se, a gente só tá revoltado porque é bizarro, em comparação ao que era antes. Há não muito tempo, quando eu comprava muitas cartas, né, no grupo da Shadow Realms, por exemplo, tudo bem que o dólar era bem menos, né, 2,50, talvez nem R$3, mas a gente olhava lá os preços da TCG Player e era isso, a gente colocava lá, ó, eu tô fazendo o valor da TCG Player vezes 5. Tinha até aquele outro bagulho, aquele outro marketplace que o Sam vivia descendo pau, porque era pior de se olhar, Yu-Gi-Oh! Price, eu acho, né? Era por ali que a gente olhava. Então você pegava o valor dessa carta do mercado norte-americano, certo? E aí você simplesmente fazia uma conversão, estabelecia-se ali X3, por exemplo. Esse é o valor que teoricamente é vendido pelos players. Por isso que valia a pena você comprar com players ao invés de lojas, que por sua vez tinham um valor parecido talvez, mas tinha um valor um pouquinho maior para poder simplesmente ter o lucro da loja, o que faz total sentido, né? O mercado paralelo ser um pouco mais barato do que isso. Acontece que com a inserção da liga, a gente passou a ignorar o mercado externo, né? Passou a ignorar os marketplaces externos, o valor das cartas em dólar, por exemplo, e tem o seu sentido, né? De lá pra cá o preço aumentou, o preço do dólar aumentou, hoje em dia tá tipo X5, beleza, tudo bem que o nosso salário aumentou também, né? Em proporção, o que era usado pra comprar as cartas antes, quando o dólar tava menor, tudo bem que o nosso salário aumentou também, tá ligado? Em proporção, o que era usado pra comprar antes, compra menos hoje. Pode ser verdade, tá? Pode ser verdade. Isso justifica até o certo aumento de preço. Mas o fato de que as lojas aglomeradas dentro da liga competem e estipulam um valor específico é um pouco chato. Eles estipulam um valor e não só isso. Esse valor pauta todo o resto do mercado paralelo. Porque quem vai vender a carta avulsa vai olhar o preço daqui. E aí a gente vai chegar em conclusões que todo mundo é filho da puta, tá? Todo mundo é filho da puta, inclusive você que vende as suas cartas, mas não é necessariamente culpa tua. É simplesmente uma questão do mercado. É isso. É simplesmente o capitalismo passando a mão na nossa bunda como sempre.
Agora, vamos lá. Beleza, eu tenho lá o preço lá fora, que é como a gente negociava antes. Hoje em dia, as lojas estão todas compiladas em um único local. Isso é um puta serviço para a comunidade, um puta serviço. Todas as lojas estão compiladas no mesmo local. O único problema é que essa compilação gerou uma competitividade interna, de modo em que é estabelecido o valor, estipulado o valor whatever. A gente não sabe como esse valor é estipulado. E esse valor é simplesmente base pra gente comprar as nossas cartinhas. E quando você passa pra olhar algumas coisas, ó, por exemplo, se fosse antes, a gente iria comprar essa quimera de R$138. 179 é o mais barato. Não tá tão longe, o vagabundo pega o preço aqui e coloca no preço menor, beleza. Se a gente for olhar a carta como, por exemplo, o Flanderize, que teve reprint na Megatinha, tá custando aqui, ó, o 97 centavos de dólar, que convertendo vai dar R$4,85. Era o valor que teoricamente deveria ser pago na Spell Flanderize. O valor mais barato que tá aqui é de R$29. É um exemplo, tá ligado? Mas mesmo assim, pro mercado interno, uma carta que antes eu pagava R$300 no trio, talvez, eu acho que era até mais caro. Hoje em dia, com 100, aqui ó, pegando nessa loja, com 100, porra, eu consigo o trio da carta. Parece uma economia muito boa. Então... Por exemplo, a Cartesia, no vídeo lá do Bot eu lembro que ele falou muito de techs, né, de engine e tal, de tech na verdade, né, não foi nem de engine, foi de techs, que antes as techs é que eram muito caras, então isso acabava fazendo com que era uma coisa quase que obrigatória para se jogar o formato e eu não podia ter, porque era muito caro uma Ashe de Maximus Crisis, e de fato era muito caro o Nibiru quando lançou, de fato era, o Infinity Impermanence, como era caro o Impermanence quando lançou, e era meio que obrigatório de se ter no formato, porque era uma tech e tal, então, mas vamos olhar a engine, por exemplo. Esse Dasp aqui, por exemplo, da Cartesia que teve reprint na Megatin, 2,69 de dólar, 13 conto a conversão, valor mais barato do Paulo Camarada aqui, R$37. É camarada, mas ainda assim é mais que o dobro do preço. Por exemplo, é claro, isso aí é só questão de conjecturas de mercado interno, enfim, a livre mão passando a mão na nossa bunda. Aqui você tem um Fenrir, por exemplo, R$75 seria o preço de conversão, o menor valor de 119, por exemplo, que barateou bastante com relação ao que era antes. Mas enfim, é só pra mostrar que parte dessas paradinhas que sempre vão rolar, ó. O menino aqui de pote, mano, 90 pila seria o valor da conversão, o mais barato é 249 ainda, pensando que a gente ainda está com o Splite Tier 1. Isso acontece em várias e várias cartas. Eu até abri várias cartas aqui, mas você pode olhar isso aí, pode instalar o plugin e fazer uma comparação. É esse tipo de coisa que revolta a gente. É o mercado paralelo do Yu-Gi-Oh! Não só o mercado paralelo, é o mercado de lojas também. E a Liga Yu-Gi-Oh! É muito boa, tá? Muito boa pra gente, no geral. Apoio a existência da Liga Yu-Gi-Oh! O problema é que a existência dela causou esse aumento de preço no nosso mercado, tá? É como se... um exemplo ótimo que eu consigo lembrar aqui é o seguinte... Sabe quando você era mais novo, você era criança e você ia lá no mercado não, no cabeleireiro. Tinha os cabeleireiros ali que era simplesmente um maluco fudido lá que ia cortar o teu cabelo e beleza. Você se acostumou com ir naquele local, naquele corte e era barato, tinha um preço X. Conseguia pagar tranquilamente. Com o passar do tempo, foi se gourmetizando os salões e agora o cara tinha que ter, sei lá, mano, um blazer que ele usa, uma roupa que ele usa, um blazer, sei lá, parada dessa. Agora tem o bagulho lá fechado com ar-condicionado, agora o cara tem a porra de um freezer lá no salão dele que tem cerveja que você pode comprar. Ok, maneiro, assim, tipo assim, no vácuo não tem sentido de eu preferir antes do que agora, no vácuo. Qual que é o problema? O problema é que, pela existência disso, o valor pra mim, que sou ponta final, aumentou. É como se tivessem me dando um benefício que eu não pedi, que ajuda, é bom, é ótimo, mas que se eu soubesse que esse benefício vem com o aumento do custo pra mim, eu não queria querer. Eu preferia cortar no maluco todo fudido lá, assim, a porra de um freezer com cerveja. Eu não vou beber cerveja lá no cabeleireiro, meu irmão. Que porra é essa? Outro exemplo também é que num prédio que eu morava, tinha muitas escadas, tá ligado? Não tinha elevador, tinham muitas escadas. Por algum motivo eu decidi morar lá no último andar, lá em Pato Branco, eu morava no último andar, então tinha que subir muitas escadas. Muitas escadas. Tinha muita gente que morava na parte de baixo e tal. E a gente sempre questionava, mano, por que não tem elevador nesse lugar aqui? Até chegou a ser debatido a questão de se ter um elevador. Qual que é o problema? O elevador, obviamente, é um benefício. Seria um benefício para todo mundo. Seria bem legal. No vácuo, quem que ia optar em morar num lugar sem elevador em comparação a um lugar com elevador? Com elevador, por favor. Qual que é o problema? Já tinha ali toda uma questão de preço com relação aos aluguéis e condomínio. A existência do elevador ia aumentar o condomínio para todo mundo. E aí, quem mora no térreo não precisa desse elevador. Tá ligado? Eu que moro lá em cima precisava. Mas sinceramente, baseado no valor do aumento do condomínio com a existência desse elevador, eu iria preferir pagar o valor antigo. Tá ligado? É um benefício que eu iria ter? Beleza. Mas eu não preciso necessariamente, não é vital pra mim.
Em comparação, eu iria preferir o que estava antes, tá ligado? O problema é que se esse elevador fosse implementado do nada e falado, tá aí um benefício pra vocês, meus inquilinos, e aí a gente falar, pô, massa, então agora você vai ter um aumento aí de 300%, viu? Com relação ao valor do condomínio que você pagava antes. Não, peraí, mas eu não posso... Não, é assim agora, você tem esse benefício, use. A Liga é parecida. É um benefício muito bom, onde compilou ali todas as lojas, você pode colocar lá para lojista, deve ser bem interessante, né? O problema é que se eu soubesse que essa porra dessa revolução iria vir com essa alteração completa no valor do serviço prestado, seria melhor ficar como estava antes, tá ligado? É muito, muito parecido, porque essa desregulação e o fato da gente ver como funcionava e ver como funciona agora e ver que tem um aumento de 300% em relação a preços de cartas do mercado que a gente consumia, revolta. É claro que a loja pode vir aqui, fazer um vídeo resposta a esse vídeo e falar um monte de pontos. Olha só, em comparação, o que eu comprava antes com esse valor, o salário X era tal, o dólar era X, eu comprava isso aqui, conseguia vender no preço parecido e eu conseguia me manter. Agora, com esse valor aqui do salário mínimo, por exemplo, tendo em base X, o valor do real contra o dólar, a gente consegue comprar com a mesma quantidade proporcional bem menos produtos, porque o valor dos produtos aumentaram. Não só o valor do produto aumentaram, como o valor do dólar aumentou. Isso faz com que agora eu precise cobrar isso aqui em cima e tal, mas cara, você precisa cobrar de fato, tipo, mais que o dobro das coisas, mais que o dobro, sinceramente, de verdade, tá ligado? Então, se fosse um valorzinho a mais ali, a gente aceitaria até, isso estabilizaria o mercado externo, porque tendo em vista esse valor aqui, quem vai vender por fora, os jogadores, não tem incentivo pra isso, tá ligado? Não tem incentivo pra isso. Aí os caras falam, mas se for pra cobrar 119 no Fenrir, eu compro da main deck aqui, por exemplo, beleza, mas se eu entrar na main deck e não tiver as cartas que eu quero, os caras só tem um Fenrir lá, o cara que tá me vendendo, tá vendendo o Fenrir com outra carta que eu preciso, e ele tá vendendo esse mesmo preço, pô, eu vou comprar dele, tá ligado? Tipo, acaba estabelecendo um valor que a gente vai cobrar nos nossos produtos e não faz sentido eu cobrar menos que isso. Eu posso até cobrar um pouquinho menos, vou vender por 110, vou vender por 100 reais, tá ligado? Beleza. A carta com valor é 75. O Flanders aqui eu acho que é o mais impactante, né? Porque é um valor muito baixo, cara. Eu vou cobrar 25, eu vou cobrar 20 reais de uma carta que seria menos de 5 reais. Só se você vendesse a 20 reais, você já teria, cara, 4 vezes o valor, por exemplo. É muita coisa, 4 vezes, velho. 4 vezes é muita coisa. Então, é esse tipo de coisa que revolta a gente. Então, resumindo, o Yu-Gi-Oh! Está mais barato? Ele está mais democrático no geral. Isso é inegável. Nada do que você disser vai mostrar que o Yu-Gi-Oh! Não está mais democrático. Ele está. Você tem muitas opções de deck para você ter, muitas opções de decks bons e fortes, muitas cartas que você flipa e ganha um jogo. Você pode ganhar de literalmente qualquer deck do formato usando um deck Rogue. Você pode ganhar tranquilamente uma partida. Tranquilamente. Possibilidade essa que era muito remota um tempo atrás. Muito remota. Tem Floodgate, tem esse tipo de deck e tal, e você pode escolher o deck que você quer comprar, tendo ali uns 300, 400 reais. É um valor caro? É. Mas em termos do jogo, isso é barato. Em questão de ter um deck pra competir, isso é barato, tá? Então é inegável que o jogo está mais barato hoje pra você jogar, está mais democrático pra você jogar do que nunca antes esteve. E essas staples absurdas, tipo um Prosperity, um Lightning Storm, que são caros, dá pra sobreviver sem elas, tá? Dá pra sobreviver sim. Dá pra ganhar os jogos sem elas. Por mais que o teu amigo que tá jogando com deck meta e tem as staples, você consegue ganhar dele porque a engine vale. Indo primeiro o combo eu ganho, tá ligado? Indo primeiro eu flipo aqui o meu de barre contra um deck que toma, eu ganhei o jogo, por exemplo. Então dá pra ganhar tranquilamente. Por isso que a Konami não vem dando hits nos decks e por isso que a Konami não vem dando hits em cartas anti-jogo. Porque ajuda você a ganhar essa partida sem fazer muito esforço contra jogadores com deck meta, com o que jogam há muito tempo, que são muito mais experientes que você. Em contrapartida, em termos do Yu-Gi-Oh! Brasileiro, o mercado está estabilizado. Qual é o contrário? Desestabilizado, exatamente. Ele está desestabilizado. E é inegável de a gente imaginar que um dos motivos é esse, tá ligado? A partir do momento em que você convenciona que o valor absurdo é normal, a gente paga o valor absurdo. E a gente nunca vai voltar para o que era antes. Porque simplesmente é mais lucrativo do jeito que está agora. Só é revoltante para a ponta final, que sou eu, que é você. Que é quem compra o Yu-Gi-Oh! Simplesmente como um hobby. Claro que hobbies são caros, mas caralho, é um pouco frustrante que isso aconteça, principalmente quando você olha o bagulho de fora. Aí por isso tem muita gente juntando pra tentar importar as cartas de fora. Se tiver um método interessante, que você não tenha problema de esperar um mês, um pouquinho mais talvez, beleza, tá ligado? Vagabundo vai acabar se juntando pra esses meios alternativos. E olha, faz sentido. Mas enfim, é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.